Pessoal, tudo bom? Meu nome é Jamile Jambeiro, sou advogada no Brasil e em Portugal e mestre em Direito Fiscal Internacional pela Universidade aqui Clássica de Lisboa. E por que estou falando isso? Porque a gente vai falar sobre um tema muito importante para você, que é imigrante, pensa vir morar em Portugal e não se preocupa sobre um assunto de suma importância. Residência fiscal, domicílio fiscal, alteração do domicílio fiscal depois que estar em Portugal, como fazer e suas problemáticas e seus impactos aí na questão do IRS, do Imposto de Renda em Portugal no futuro. Se quiser saber mais, acompanhe nesse vídeo. Antes de tudo, eu vou te convidar a se inscrever no canal, ativar as notificações e também passar a me seguir no Instagram. Advocacia de Imigração, mas temos também Tributário no Estrangeiro, onde a gente fala especificadamente sobre essa matéria, também relacionada ao direito societário também em Portugal. Bem, pessoal, é de suma importância você entender em que momento você vai se tornar residente fiscal em Portugal, vai deixar de ser residente fiscal no seu país de origem, em especial aqui falando para os brasileiros, fazer a comunicação de saída definitiva. Não vou entrar muito por essa questão, entretanto, é muito importante vocês entenderem que no direito tributário internacional, assim como nós temos aqui no artigo 16 do Código do IRS, nós temos também um instrumento normativo no ordenamento jurídico brasileiro, onde vai definir que aquele cidadão passou a ser residente fiscal a partir do momento que ele passou igual ou mais de 183 dias em território nacional. E no Brasil, falamos, na verdade, 184 dias. Fez 184 dias fora do território nacional, passou a ser não residente. É automático isso? E é isso que a gente vem falar. A verdade seja dita, a maioria esmagadora das situações não vão ser automáticas. Mas pode acontecer da Receita Federal no Brasil descobrir, pode acontecer das finanças em Portugal descobrir que você passou a ser residente, né? Fiscal passou a ser não residente. Por isso, é de suma importância depender dos tipos de rendimentos, o que é que vocês pretendem fazer e desenvolver em Portugal e os rendimentos que tenham, talvez, aí no Brasil, fazer sempre uma análise, né, com um advogado tributarista em âmbito internacional que entenda ambos os ordenamentos jurídicos e, consequentemente, a Convenção para eliminar a dupla tributação. Para fazer aí um planeamento, como chamamos em Portugal, um planejamento tributário de forma mais, vamos dizer assim, segura dentro do perfil do contribuinte. Mas, falando sobre veio para Portugal, passou 183 dias, veio trabalhar, ou então, mesmo que não veio trabalhar, tem pessoas que têm rendimentos fora de Portugal, aposentados, entre outras situações, a verdade seja dita. Existe, na verdade, regimes benéficos como residente não habitual para determinadas situações, que vai deixar você com uma tributação também benéfica, mas eu vou falar em especial para a maioria, né, que vem trabalhar, que vem empreender, que vem trabalhar por conta própria e passou 183 dias. Precisa fazer alteração do domicílio fiscal? A verdade é que a regra é que passou de 183 dias, todos devem fazer a regularização do seu domicílio fiscal. Se isso não fizer, e lá no futuro as finanças descobrir que, na verdade, você passou a ser residente há algum tempo e tem rendimentos, inclusive, fora de Portugal, e isso não foi comunicado, isso, na verdade, é um descumprimento de obrigação tributária. E pode ensejar coimas, multas? Pode sim, senhora. É por isso, mais uma vez, a importância de analisar caso a caso. E, claro, isso somente numa consulta. Entretanto, a maioria aí que, é o que eu estou falando, vem trabalhar, enfim, vem se desenvolver em Portugal e não faz a troca do seu domicílio fiscal. Por quê? Muitos têm dificuldade na prática, embora queiram fazer a troca da sua morada nas finanças, pelo fato de não ter
autorização de residência. Então, esses que não tenham autorização de residência, às vezes enfrentam essa dificuldade. Pese embora, na verdade, nós temos a possibilidade, prevista inclusive dentro da legislação portuguesa, de proceder à alteração do domicílio fiscal de 3 maneiras. Ou a pessoa vai ter autorização de residência, ou a pessoa vai ter um contrato de arrendamento, devidamente por norma registrado nas finanças, que tem ali pelo menos uma vigência de 6 meses. E a terceira hipótese é as pessoas que têm um contrato de trabalho celebrado que vai ter uma vigência de 6 meses. Contrato de arrendamento, contrato de trabalho. Jamile, tem que ser, de fato, já passou 6 meses? Não, gente. Basta vocês terem celebrado hoje o contrato e o contrato tem ali uma expectativa de durabilidade, de vigência de 6 meses. E já pode solicitar. Na prática, vai existir algumas, vamos dizer assim, finanças, né, que às vezes vai querer discutir que isso não é possível. Mas eu posso confirmar para vocês, até por experiência do escritório, a gente sempre consegue fazer as alterações quando as pessoas têm essas documentações, mesmo não tendo visto ou autorização de residência, ok? Então, é sempre buscar os seus direitos. E por que é muito importante, na maioria dos casos, regularizar? Porque essa pessoa, imigrante, veio para cá trabalhar, seja como trabalhador subordinado, trabalhador independente, desenvolver uma empresa, enfim. E aí, consequentemente, não faz alteração e chega no ano seguinte e teve rendimentos e quer declarar o IRS, por milhões de motivos e dentre eles, por ser obrigatório também, na maioria dos casos. O que acontece? No ato da declaração, esse cidadão vai estar como não residente fiscal. Naquele ano que ele teve rendimentos, naquele ano que ele se desenvolveu e teve rendimentos de categoria A, como trabalhador subordinado, categoria B, como trabalhador independente, ou outros tipos de rendimentos. E a questão toda é que a tratativa a título de taxas alíquotas a serem aplicadas àquele cidadão que naquele ano anterior, naquele exercício anterior, estava como não residente fiscal, ele vai ficar impedido de utilizar, vamos dizer assim, os seus custos para fins de deduções e normalmente vai ter taxas fixas, onde podem ser muito maiores do que talvez seria aplicado se ele estivesse na condição de residente. Então, a verdade é que, se a gente fosse fazer aqui uma simulação em determinados casos, como eu já tive a oportunidade de acompanhar no escritório, a gente vê pessoas que tinham valores de 2.000 euros, por exemplo, para pagar de IRS, e depois que conseguimos fazer a alteração do domicílio fiscal de forma retroativa aí, também ou há a possibilidade de fazer aí a alteração, a substituição do IRS, houve, na verdade, a aceitação dos custos e as deduções, e, na verdade, em vez de pagar, teve valores a receber. Por quê? Porque no exercício anterior, esse contribuinte era residente fiscal. Então, mesmo que você tenha declarado, descobriu que tem um valor imenso para pagar de IRS e descobriu que, na verdade, deveria ter regularizado o seu domicílio fiscal e não conseguiu ou não conseguiu no passado, eu sempre vou orientar, talvez, buscar uma ajuda, né? Buscar uma prestação de serviço eficaz nesse sentido. Mas o que eu posso dizer é que, tendo de fato essas documentações, como eu falei anteriormente, busquem e ainda há a possibilidade de, mesmo depois da declaração do IRS, fazer aí a alteração da morada com efeitos retroativos e também a substituição do IRS antes também de finalizar o prazo, né, da nossa nota de liquidação e efetivamente o pagamento do IRS. Então, tenham atenção a esses pormenores, porque é de suma importância que as pessoas compreendam também, na hora de migrar, essas questões da sua vida fiscal aqui. E aquelas pessoas que são aposentadas, recebem rendimentos fora, passou a ser residente fiscal aqui, enfim, o que eu posso dizer é que o correto é fazer a sua alteração, ter de fato sua residência fiscal aqui declarada, e a depender dos tipos de rendimentos, alguns vão ter a obrigatoriedade de sim
ter aí o pagamento, talvez de uma parte, vai depender do país, de onde tem rendimentos, as convenções que se apliquem ou não. Então, é por isso que eu falo que é sempre, nesse caso, é eficaz fazer aí uma consulta de planejamento. Mas o correto passou a ser residente, tem que fazer aí, de fato, a alteração do seu domicílio fiscal, regularizar essa situação, e a verdade seja dita, analisar, porque existe também possibilidade de, às vezes, as pessoas acessarem, na verdade, benefícios fiscais ou ter menos impactos, reduções aí em relação ao pagamento do imposto de renda aqui em Portugal. Se vocês gostaram desse vídeo, compartilha e deixa aqui nos comentários também se vocês gostaram do vídeo, se quer mais assuntos aí sobre direito fiscal aí para imigrante, não esqueçam de seguir lá no Instagram, Tributário no Estrangeiro.